Bom dia, meus meninos. Já estamos para a nossa última aula teórica. Bem-vindos a todos. E antes de começar, eu queria lembrar que temos depois o nosso exame será no dia 12 e o exame, obviamente, vai ser à distância. O exame vai ser composto de, em princípio, 3 partes. Ainda não está definido exatamente, mas em princípio são 3 partes. Ou seja, em lugar de ser um exame comprido de 2 ou 3 horas, vai ter 3 partes para também ter um bocadinho de pausa, e uma parte será com perguntas basicamente de escolha múltipla ou resposta curta, e depois 2 partes para escrever. Depois enviarei para a semana uma mensagem detalhada no Moodle com os pormenores, mas queria já dar uma ideia geral de como é que isto vai funcionar. Também, antes do exame, eu irei marcar uma sessão de dúvidas. Na altura também avisarei no Moodle com alguma antecedência, mas penso que no início da semana do exame, o exame é no dia 12, que é uma sexta-feira, alguns no início da semana, segunda ou terça-feira, marcarei então para essa altura uma sessão de dúvidas e convidarei também previamente para que coloquem se quiserem pôr já algumas dúvidas, entretanto, no fórum, para ajudar a preparar a coisa. Bom, vamos ao trabalho. Hoje temos uma sessão mais ou menos descontraída, já cobrimos o essencial daquilo que tínhamos a cobrir. Vamos só ver mais alguns exemplos e uns bonecos para concluir. Começamos com um exercíciozinho de aquecimento. Espero que tenham feito o aquecimento. É só umas continhas. É só mesmo chegar aqui e fazer a conta. Sabem qual é a resposta que demos? Quanto é que isto vai dar? Isto é chamada a fórmula fundamental das funções hiperbólicas e é semelhante, faz lembrar aquela fórmula que nós conhecemos das funções trigonométricas. Nas funções trigonométricas nós conhecemos que seno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. É o nosso querido teorema de Pitágoras, nosso amigo de longa data. E nas funções hiperbólicas temos uma fórmula parecida que nos diz que isto é igual a quanto, meus meninos? Seno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado. Alguém conhece? Este já apareceu nas TPs pelo menos, não é a primeira vez que está aqui a expressão. O que é que a gente tem que fazer? É só fazer a conta e ver que dá. Não é? Isto vai dar 1, para ver que dá 1, a gente pode fazer aqui a conta, não é? Só chegar aqui, substituir o cosseno hiperbólico com o seno hiperbólico, este ao quadrado menos este ao quadrado, e desenvolver os quadrados, este ao quadrado, mais este ao quadrado, mais 2 vezes, não é? Parem, e elevado a x vezes e elevado a menos x é 1, portanto isto fica e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x, mais 2, e aqui elevado a 2x elevado a menos 2, não é? E rapidamente temos, bom, este elevado a 2x com este elevado a x corta, elevado a menos 2x com elevado a menos 2x corta, finalmente, não é? Isto fica 2 menos 2, 2 menos 2 dá 4, 4 a 1. Não é nada especial, é só fazer esta continha. É a fórmula fundamental das funções hiperbólicas. É um instantinho. É só fazer mesmo a conta da coisa. Bom, e continuamos com as funções hiperbólicas, recordando rapidamente, já de certeza que nas TPs foi falado nisso. Portanto, vamos aqui mostrar o nosso outro boneco. Só rapidamente, porque aproveitamos as funções hiperbólicas para também recordar o que fizemos na última aula sobre cálculo dos comprimentos. E aproveitamos também um bocadinho mais. Recordando, temos aqui um breve resumo da função cosseno hiperbólico. É uma função par, é fácil ver que é uma função par, não é? Basta substituir x por menos x, fica aqui menos x, ali fica x, fica exatamente a mesma coisa. Portanto, o cosseno hiperbólico de menos x é igual ao cosseno hiperbólico de x, função par. O que significa também que se tivéssemos aqui feito o desenvolvimento, por acaso não está aqui escrito, o desenvolvimento Taylor desta função, só iriam aparecer as parcelas com expoente par.
não surpreendentemente. E como é que faríamos o desenvolvimento do cosseno hiperbólico? Também já apareceu nas TPs, não é? Como é que faríamos? Bom, basta pegar no desenvolvimento da elevado a x e da elevado a menos x e somar e ver quanto é que dá. Era 1 mais x, aqui ficava 1 menos x, portanto o x com menos x cortava, ou seja, os termos de ordem ímpar vai tudo cortar, juntos ficam só os de ordem par, ficamos com a expressão do cosseno hiperbólico, que no fundo é só ir ao desenvolvimento da função exponencial e ficar só com as parcelas de expoente par e, do mesmo modo, se fizer a mesma coisa com o cosseno hiperbólico, é só ir à função exponencial e ficar só com as parcelas de expoente ímpar. Outra coisa que reparamos aqui é que se eu somar cosseno hiperbólico com cosseno hiperbólico, dá exatamente a elevado a x. Ok? Bom, o cosseno hiperbólico é uma função ímpar, o cosseno hiperbólico é uma função par. Então é uma pequena revisão destas coisas. Está aqui um boneco. Está aqui um boneco. A vermelho temos um gráfico do cosseno hiperbólico. A verde temos o gráfico do cosseno hiperbólico. Estas funções, além disso, não são limitadas, não é? Temos aqui exponenciais, não são limitadas. O cosseno hiperbólico é uma função par, também se vê aqui no gráfico. Não é? Também se vê aqui no gráfico, temos uma simetria, não é? É simétrico. Reparem que este gráfico do cosseno hiperbólico, que está vermelho, aquilo não é uma parábola, não é? Se fizermos assim, olharmos só assim despreocupadamente, pode parecer que é parecido com uma parábola, mas se fizerem, por exemplo, uma parábola passar aqui é 1, não é? Portanto, uma parábola passar aqui, se é x quadrado mais 1, se fizerem num programa de geometria dinâmica, como GeoGebra, por exemplo, puserem o x quadrado mais 1 e o cosseno hiperbólico, vão ver qual é a diferença. O cosseno hiperbólico vai crescer muito mais rapidamente, porque, bom, temos ali uma coisa exponencial. Né? Por um lado, uma parábola é uma coisa quadrática, o cosseno hiperbólico é uma coisa exponencial. Isto vai crescer muito mais do que uma parábola. Vamos a parábola ia ser muito mais aberta, enquanto este vai embora. O cosseno hiperbólico tem este aspecto assim. E aqui deste lado, o que é que acontece? Estas duas coisas não são iguais, não é? O que acontece é que, de facto, a diferença das duas vai tender para zero, ou seja, vão estar muito próximas uma da outra. Se eu fizer cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico, corto é elevado a x, qualquer coisa é elevado a menos x, e quando x vai para o infinito, isso vai tender para zero. Não é? Portanto, estas duas coisas vão estar muito próximas, mas nunca são iguais. Aliás, se fossem iguais, isto não dava 1. Não é? Esta formulazinha nós já provámos, é só fazer uma continha. Tá bem? Por outro lado, é um exercício também muito simples, mesmo trivial, de calcular a derivada do seno hiperbólico, que é chegar aqui e fazer a derivada, é elevado a x, depois menos é elevado a menos x, dá é elevado a x mais é elevado a menos x sobre 2, dá cosseno hiperbólico, e analogamente, a derivada de cosseno hiperbólico dá seno hiperbólico, é só derivar exponencial. Não é? Portanto, também aqui, se compararmos com as funções seno e cosseno, também há aqui algumas semelhanças e diferenças. Não é? A derivada de cosseno hiperbólico é mais seno hiperbólico, aqui não há sinal menos na derivada. O sinal menos ainda aparece ali naquela fórmula. Mas há muitas analogias que a gente pode fazer. Por um lado, coisas muito semelhantes e coisas menos semelhantes entre estas funções e seno e cosseno trigonométricos. Okay? Bom, então, depois desta pequena revisitação das funções hiperbólicas, podemos revisitar o tema com que terminámos a aula anterior, que foi o cálculo dos comprimentos. Uma curva como esta, do tipo cosseno hiperbólico, é que costuma chamar-se uma catenária. E se calhar já ouviram a palavra catenária. Já ouviram a palavra catenária associada, por exemplo, aos cabos elétricos. Não é? E não é por acaso. Não é por acaso. Porque, de facto, se eu pendurar um cabo elétrico, assim, em 2 postos a longa distância, o cabo vai fazer uma figura que tem a forma de uma catenária. Ou seja, é a curva, certo? É a curva, sim. Ok. É a curva. Portanto, a razão porque se fala na catenária tem a ver com isso. Ora bem. Portanto, temos uma curva, uma catenária, neste caso, cosseno hiperbólico. A catenária em geral pode ser aqui uma constante e aqui pode ter aqui uma constante também, mas se tivermos como exemplo mesmo a função cosseno hiperbólico e quisermos medir o comprimento de um arco da catenária,
não é? Um pedaço da curva. Nós vimos na última aula que tínhamos uma forma para calcular os comprimentos que envolvia a raiz quadrada de um mais a derivada. Portanto, nós tínhamos a fórmula raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado e vimos que era a fórmula que nos permitia calcular o comprimento de arco. Também eu disse na última vez que esta expressão, uma vez que tem aqui esta raiz quadrada e 1 mais não sei quantos ao quadrado, em muitos casos dá contas muito complicadas, mas neste caso há algo que nos vai permitir fazer esta conta com muita facilidade, que é precisamente aquela fórmula que estava atrás, esta fórmula que aqui está. Esta fórmula fundamental dos cossenos hiperbólicos pode ser lida de várias maneiras. Uma delas é que cosseno hiperbólico ao quadrado é igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado. E, portanto, quando temos uma coisa do tipo 1 mais qualquer coisa ao quadrado, se esta qualquer coisa for um seno hiperbólico, vamos poder usar a fórmula, da mesma maneira que nós fizemos mudanças de variável com senos e cossenos quando tínhamos coisas do tipo 1 menos uma coisa ao quadrado. Se tivermos uma coisa tipo 1 mais uma coisa ao quadrado, podemos trabalhar com senos hiperbólicos e cossenos hiperbólicos. Neste caso, nem é preciso fazer propriamente nenhuma mudança de variável, porque a derivada vai dar precisamente o seno hiperbólico. Se eu tiver a função cosseno hiperbólico, a forma do comprimento da arco dá a raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado. Ora, f' é seno hiperbólico, portanto isto vai ficar 1 mais seno hiperbólico ao quadrado, e 1 mais seno hiperbólico ao quadrado dá precisamente cosseno hiperbólico ao quadrado. Portanto, isto agora fica raiz de cosseno hiperbólico ao quadrado, e quando fazemos raízes de quadrados, já várias vezes dissemos isso, temos de ter cuidado se podemos cortar a raiz com o quadrado. Em princípio podia dar um módulo, mas o cosseno hiperbólico claramente é sempre positivo. O mínimo é igual a 1. A curva do cosseno hiperbólico está sempre no semiplano positivo. Portanto, raiz de cosseno hiperbólico ao quadrado é mesmo cosseno hiperbólico. Ok? Bom, isto agora tem uma primitiva imediata, porque precisamente qual é a função que derivada dá cosseno hiperbólico. Ainda agora vimos, é seno hiperbólico também. Não é? O facto de a derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico e vice-versa, entra aqui. Não é? Por um lado, derivámos o cosseno hiperbólico para obter seno hiperbólico e agora primitivamos o cosseno hiperbólico e dá seno hiperbólico outra vez. Portanto, isto dá. Temos um integral que tem uma primitiva imediata, ficamos com seno hiperbólico entre 1 e 0, ou seja, seno hiperbólico de 1 menos seno hiperbólico de 0. Também é fácil de ver que seno hiperbólico de 0 é 0, portanto fica só seno hiperbólico de 1. Também conseguimos calcular este valor e, se necessário, usando, por exemplo, uma aproximação de Taylor adequada, podemos calcular o valor aproximado disto e dá qualquer coisa como isto. Ou seja, conseguimos calcular com a precisão que for necessária, porque conseguimos, por exemplo, usar um polinómio de Taylor com o grau necessário para obter o valor aproximado do comprimento. Portanto, conseguimos saber isto, ou se quisermos saber qual é o comprimento desta curva toda, é só questão de vermos o intervalo onde se passa. No caso da catenária, o cálculo do comprimento da arco, no caso da catenária, é particularmente simples, e por isso é que eu trouxe aqui este exemplo e aproveitámos para fazer esta pequena revisitação destas funções, que antes desta cadeira se calhar não conheciam e agora já ficou a conhecer. Ora bem, para terminar, ao fim e ao cabo, terminaremos como começámos, basicamente, referindo um amigo que apareceu na primeira aula, aparece agora também na última aula, só para ao fim e ao cabo, para nos lembrar de algo que já fizemos. Não vamos propriamente agora aprender uma coisa nova, só talvez tomar consciência do que é que se passa e homenagear também um nosso amigo, que veio antes do Newton, antes do Leibniz, portanto, antes de propriamente existir o cálculo, com cálculo diferencial, cálculo integral, antes de tudo isso apareceu o nosso amigo Cavalieri, nosso amigo Bonaventura Cavalieri. Não pus hoje a cara dele, mas está na primeira aula estava lá a cara dele, e ele, uns 100 anos antes do Newton, salvo erro, percebeu-se, digamos, formulou esta ideia que está na base daquilo que nós fizemos. O nosso cálculo de volumes foi baseado nisto. Em fundo, cálculo de volumes, cálculo de áreas, é baseado no mesmo princípio. Se eu tiver dois sólidos
com a mesma altura, entre dois planos paralelos, podem ser, por exemplo, dois prismas, e se as áreas em cada secção... Ok, boa, Gregório. Está boa, sim senhor. Passou por... O nosso amigo Cavalieri passou por mim quando é que foi? Semana passada. Ok, tá. Então, se virem outra vez, mandem um abraço de cotovelo da minha parte, não é? Agora não se pode dar abraço, mas pode ser com o cotovelo. Ok, então, se nós tivermos dois sólidos com a mesma altura, digamos assim, e se ao cortar o sólido por cada plano, paralelos às bases, digamos assim, as áreas foram todas iguais, então os volumes são todos iguais. Aqui parece que não há nada a dizer, porque os sólidos basicamente parece ser sólidos iguais, mas não importa. Eles podem ser assim, por exemplo, pode ser um prisma reto e um prisma oblíquo, mas se a base tiver a mesma área... Boa, Gregório. Boa. Gregório está a dizer que falou com ele, disse que o professor de matemática tinha falado nele e ele ficou muito feliz. Boa. Ok. Ora bem, então, se nós tivermos dois sólidos, digamos, dois prismas com a mesma base, quando cortarmos por cada plano, o facto de serem prismas faz com que a área de cada plano seja a mesma, cortado por cada plano, e portanto o princípio Cavalieri diz: se eu cortar várias fatias e cada fatia de um tiver a mesma área que a fatia correspondente do outro, então o volume vai ser igual, mas pode ser, não tem que ser o mesmo tipo de sólido, não é? Desde que a área de cada fatia seja igual à área correspondente da outra fatia, então os volumes vão ser iguais. Pode ser este, pode ser este, pode ser este, é? Nem sequer já nem são prismas propriamente, não é? Mas ao fim e ao cabo podemos pensar nisto, podemos pensar que são dominós, não é? A questão é dizer assim, bom, o volume total é a soma dos dominós, independentemente de eles estarem todos direitinhos ou não estarem. Outro exemplo muito corriqueiro é uma resma de papel. Se nós pegarmos na resma de papel e se rodarmos ou desalinharmos o papel, não deixa do volume ser o mesmo. Portanto, isto é a ideia que está por trás, no fundo, é a ideia que está por trás do cálculo integral que nós temos. Ao fim e ao cabo, vamos fazendo várias fatias e vamos juntando as fatias todas para obter o valor total e somarmos estas coisas. E dizia o Cavalieri, antes de definir bem estas coisas, que dividíamos em pedaços infinitamente pequenos e juntamos tudo. Então, ele tinha, no fundo, a ideia do cálculo integral em 1500 e não sei o quê, ou princípios de 1600, portanto, antes do Newton. Ok, ora bem, e terminamos com um boneco que também apareceu na primeira aula, portanto, damos a volta, e é o boneco da aplicação do princípio de Cavalieri ao cálculo do volume da esfera. Usamos também as ferramentas que nos têm ajudado a visualizar estas coisas. Isto é uma aplicação que está disponível na web, feita em GeoGebra, feita pela doutora Margarida Oliveira, que já foi em tempos colaboradora da faculdade, e que ilustra este princípio de uma maneira bastante dinâmica, bastante interessante. Nós falamos um bocadinho no princípio e acho que vale a pena terminar. A ideia do Cavalieri é cortarmos os sólidos às fatias. Temos dois sólidos com a mesma altura, estão contidos aqui ambos em cilindros idênticos. Por um lado temos a esfera e por outro lado temos o sólido aqui a cinzento, que é o complemento dos dois cones dentro do cilindro. E o princípio de Cavalieri diz que, se por acaso, ao cortarmos às fatias, cada um dos sólidos, as fatias de um forem iguais às fatias do outro, o volume final também é. E de facto é isso que acontece. Podemos cortar aqui isto às fatias, não é? Desde cá abaixo até cá acima, cortamos, fatia, e vamos ver qual é a área de cada fatia.
aqui temos o nosso amigo, não é? Também é legítimo terminarmos com o nosso amigo Pitágoras, não é? Temos aqui o nosso amigo Pitágoras, tem um retângulo aqui todo bonito, e, portanto, se tivermos numa fatia à altura H, se tivermos uma fatia de um lado, uma fatia do outro à altura H, qual é a área desta fatia? Bom, temos o raio da esfera, temos o H e temos o outro cateto. Portanto, o teorema de Pitágoras diz-nos que A ao quadrado mais H ao quadrado é igual a R ao quadrado. Portanto, o nosso A ao quadrado é igual a R ao quadrado menos H ao quadrado. Então, a área deste círculo é π vezes A ao quadrado. Portanto, π vezes R ao quadrado menos π vezes H ao quadrado. Fácil. Por outro lado, este sólido cinzento, que é o complemento do cone no cilindro, portanto, ou se quisermos, é o cilindro menos o cone, ou menos os cones. A fatia é também aqui a cor de rosa, é uma coroa circular. E agora reparamos, bom, temos aqui H e temos aqui R. Portanto, como é que eu acho a área de uma coroa circular? É a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Portanto, vai ser π vezes A ao quadrado, R ao quadrado. Este é um cilindro, não é? Portanto, toda a altura, os círculos à volta são todos iguais. π vezes R ao quadrado menos π vezes H ao quadrado. Bom, então cá temos o princípio Cavalieri, diz, bom, como a área de cada fatia, de cada secção, é sempre a mesma, o volume dos sólidos tem que ser igual. Bom, o volume da esfera tem que ser igual ao volume da diferença entre o cilindro e o cone. Bom, qual é o volume do cilindro? Bom, π vezes R ao quadrado vezes H. Qual é o volume do cone? π vezes R ao quadrado vezes, aliás, vezes 2H, porque esta altura é 2H o cilindro, né? π vezes R ao quadrado vezes 2H, o volume do cone é 1/3 disso. Um terço, se fizermos, este é 1/3 de metade do cilindro, mais 1/3 da outra metade, dá 1/3 do cilindro na mesma. Tá bem? Então ficamos com o volume do cilindro vezes 2/3 e dá 4/3 de π vezes R ao quadrado. Não aparece aqui o ao cubo aqui no fim. Não sei porque é que isto está. Portanto, volume do cilindro menos o volume do cone é o volume deste sólido aqui, que tem as mesmas fatias que a esfera, portanto é igual ao volume da esfera. E encontramos com esta construção o volume da esfera, que é 4/3 de π vezes R ao cubo. Nós também já tínhamos calculado aqui, usando a fórmula dos volumes de rotação. Mas é uma maneira muito interessante e engenhosa de obter a fórmula que o nosso amigo, nosso Cavalieri, nos apresenta. Bom, e terminamos hoje mais cedo. Acho que terminamos num bom ponto. Fechamos a círculo e terminamos com o volume e ao mesmo tempo falando do nosso amigo. Portanto, eu por aqui termino. Agora desejo uma continuação de bom trabalho e que trabalhem, digamos, completem bem o trabalho que fizeram ao longo do semestre, nos próximos tempos, que no dia 12 toda a gente tenha grandes notas na disciplina, que é o que a gente deseja. Okay? Tá bom? Alguma questão queiram pôr? Se não houver nenhuma questão, terminamos mais cedo, ficam com um intervalinho, se quiserem. Para o ano há mais. Bom, para o ano há outras disciplinas, não é? Esta espero que não, porque passam na disciplina, não é? Está bem? Acho que quem tem 20 já não precisa melhorar mais. Matemática 2 continua a haver para o ano. Está bem, continua a haver. E alguém há de dar, não sei se sou eu sequer, mas... Ora, como vai funcionar o exame? Portanto, como eu disse ao princípio, o exame vai ser no dia 12, às 9 da manhã, começa rigorosamente às 9 da manhã, terá, em princípio, 3 partes distintas, para não ser um exame muito extenso, terá 3 partes distintas, uma primeira parte provavelmente mais curta, com perguntas de escolha múltipla, um pequeno intervalo, uma segunda parte para desenvolver e uma terceira parte para desenvolver. Portanto, será dividido em três blocos em princípio. Poderá haver ajustamentos, se calhar serem 2 ou serem 4, mas em princípio penso que serão 3. O exame vai ser no Moodle, exatamente. O exame vai ser no Moodle. Os pormenores exatos eu divulgarei para a semana, depois de consultar os meus colegas e de meditarmos profundamente e termos uma estrutura já
mais planeada do exame, mas a ideia geral é esta. O exame vai acabar, o exame vai acabar, em princípio, penso que vai acabar antes das 12, portanto, a minha intenção é que, mesmo com uma pausa de 10 ou 15 minutos entre as várias partes para respirar, não vamos até às 12 horas. Portanto, o exame vai ser mais curto que é tradicional. Penso que se calhar para ir até às 11h30. Como nos mini-testes na escolha múltipla, se errarem podem tentar uma segunda vez, sim, com penalização, sim. Os intervalos são o tempo necessário para as respostas escritas. Não necessariamente. Não, os intervalos são uma pausa para respirar. Portanto, o prazo de entrega já inclui, vamos ver, o prazo de cada parte que há de ser anunciado. Vamos supor, se eu disser assim, a segunda parte é 45 minutos, por exemplo, já inclui o tempo necessário para submeter. É sempre o tempo que for dado para cada parte já inclui, tem que prever, temos 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, o que precisarem para submeter, se for necessário digitalizar ou fotografar. Esse tempo já estará incluído no tempo que é atribuído. Ok, como é que funciona a avaliação dos mini-testes mais exame? Bom, portanto, funciona, simplesmente os mini-testes valem 30% da nota e o exame vale 70%. Portanto, os mini-testes, dos 6 mini-testes contam os 4 melhores. Portanto, os mini-testes estavam todos classificados para 15 pontos, ou seja, um valor e meio. Portanto, 4 mini-testes dá 6 valores. Dos 6, aproveitam-se os 4 melhores resultados, pode dar até 6 valores, e o exame é classificado para 20 valores, fazemos 70% disso, mais os mini-testes e dá a nota. Ficou claro? Ora bem, se temos, portanto, se precisam ter, para passar, precisam ter pelo menos 9,5 no total do exame dos mini-testes. A nota mínima do exame não necessariamente, mas é importante lembrar, conforme já foi anunciado, que poderá haver uma prova oral. Também vai ser avisado antecipadamente como é que isso vai funcionar, mas o que pode acontecer, imaginemos que uma pessoa já tinha 6 valores de mini-teste, muito bem, chega ao exame, tem 3,5, dá 9,5, mas nota-se um desequilíbrio bastante grande, não é? E nesse caso o aluno poderá ser chamado ao oral. Claro que é oral, quando falamos oral neste caso é mesmo oral, ou seja, é uma videoconferência em que se faz umas perguntas. Então, bom trabalho, não se esqueçam que é preciso estudar e se tiverem dúvidas pelo meio, lembro que existe um fórum da disciplina, que é um ótimo sítio para pôr em dúvidas, que eu responderei e outros colegas podem responder, as dúvidas podem ajudar outras pessoas. Portanto, além de mandarem por mail para mim, que podem fazer sempre, mas sugiro que usem antes o fórum da disciplina para pôr em dúvida, perdão, para pôr em dúvidas, porque eu vejo na mesma e os colegas veem também. Bom, pronto, meus meninos, então ficamos por aqui agora. Bom trabalho. Obrigado, até a próxima. Até o exame. Até o exame e, entretanto, ou antes do exame. Estejam à vontade. Exame, sim. Ok.